E meu convidado de hoje aqui no estúdio é o ministro Guilherme Caputo Bastos. E nós vamos conversar sobre o dano moral no direito do trabalho, tema do livro do ministro, intitulado O Dano Moral no Trabalho. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição dos senhores. Bom, ministro, qual a diferença entre o dano moral e o mero aborrecimento? Os meros aborrecimentos do nosso dia a dia, e isso não é diferente nas relações de trabalho, não estão à altura de serem indenizados ou compensados pelo direito. São meros aborrecimentos, a própria expressão indica que são aqueles dissabores que nós estamos sujeitos a qualquer hora do dia, em casa, no shopping, né, no clube. Ele também se transfere para as relações de trabalho e, portanto, não são ilícitos e não são atos a serem compensados ou indenizados. O dano moral é gênero de uma série de tipos, né, de atos que podem e devem ser indenizados ou compensados, melhor dizendo, esse sim, esse com estatura de importância nas relações de trabalho, como o assédio moral, o assédio sexual, as questões que envolvam acidentes de trabalho, enfim, o meio ambiente do trabalho, né? Esses sim geram o dano moral gênero, né, dentro de cada uma de suas espécies, da sua tipologia, e aí o direito consagra uma compensação para este dano. E o que pode configurar o dano moral nas relações trabalhistas? O dano moral, nós temos ele, enfim, nas suas subespécies, por exemplo, o assédio moral, que pode se revelar de uma série de maneiras. O assédio moral, por exemplo, quando a empresa cobra excessivamente, de maneira excessiva, fora do normal, o cumprimento de metas, por exemplo. E o não cumprimento daquelas metas, por exemplo, uma empresa pega este trabalhador ou trabalhadora e expõe a uma situação de constrangimento, por exemplo, faz com que ela use trajes inadequados, ou faz com que ela, já tivemos casos de colocar trabalhadores para passarem num corredor polonês, por exemplo, né, um corredor onde as pessoas batem na sua cabeça e tal, coisas assim, que o senso comum reprova. O senso comum reprova. Então, o direito age nessas horas para dar a este trabalhador ou trabalhadora, afetado por essas questões, uma compensação financeira, que não se tem propriamente um critério absoluto, mas se tem critérios de razoabilidade, né, de proporcionalidade a este dano. A gente tem o dano moral e o assédio moral. Qual a diferença? O dano moral, enfim, na minha maneira de ver a situação, seria o gênero. O dano moral é tudo isso que ocorre e que enseja que o direito haja para compensar a essa vítima, vamos dizer assim, né? O assédio moral é uma das subespécies que ensejam a condenação em dano moral de uma empresa ou de um empregador, e ele se verifica em várias situações dessas relações de trabalho, né? Como eu disse, pode ser o assédio moral, pode ser o assédio sexual, também gravíssimo e que a gente, infelizmente, ainda vê, né, nos processos e de dificílima comprovação. Por isso é que a Justiça do Trabalho também tem as suas regras de comprovação, né, de busca dessas provas para que também não torne impossível a comprovação de um assédio sexual, por exemplo. Então, o dano moral, ele funciona como um gênero, né? E essa tipologia, esses tipos de atos que podem levar a uma compensação, uma indenização, né? São essas de assédio moral, enfim, um tratamento rude, né, do chefe para o seu subordinado, do subordinado para o chefe, na mesma linha de autoridade, né? Isso tudo é muito estudado
e a doutrina hoje já é, de certa forma, encara, de certa forma, como uma coisa bastante normal. Uma das maiores vitórias, eu diria, do direito do trabalho e dos trabalhadores e dos empregadores, porque também o empregador pode ser vítima, né, de um dano moral. Eu acho que foi uma das maiores vitórias dos últimos tempos para o direito do trabalho. E existem alguns casos em que é mais fácil comprovar o dano moral, como os assédios, por exemplo, ministro? Há casos em que é bastante fácil, por exemplo, há um tratamento rude na presença de outras pessoas, né? E se for uma coisa feita de uma forma reiterada, de uma forma pública, né? São fatos que são facilmente comprováveis através de depoimentos de testemunhas. Outros, por exemplo, como o assédio sexual, por exemplo, uma abordagem de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem, forçando uma situação que induza alguma coisa envolvendo o sexo, ele normalmente ocorre entre as duas pessoas, né, sem testemunhas, e a não ser que se tenha indícios, busca-se então indícios, comportamento daquela pessoa em outros ambientes, com outras pessoas. O direito sempre dá um jeito de tentar fazer com que a pessoa se torne uma prova impossível e ela não consiga reparar aquela situação nunca, né? Então, nós temos a reversão do ônus da prova, nós temos uma série vamos dizer assim, dentro do processo, a forma de se comprovar aquele ato ilícito, o juiz é sempre muito tolerante, muito, assim, age com muita prudência, porque é uma questão bastante sensível, né? Atinge muito diretamente tanto o trabalhador quanto a empresa. Em caso de acidente de trabalho ou mesmo doença ocupacional, cabe pedido de indenização por dano moral? Olha, a jurisprudência é absolutamente pacífica nesse sentido. Nós devemos preservar o meio ambiente do trabalho, os empregadores devem concorrer para que as condições de trabalho que são oferecidas para os trabalhadores ofereçam segurança, não importem em condutas que ofendam a saúde do trabalhador. Isso tudo é fruto de um consenso, deve haver este consenso e bastante grande, e compreenderem que todos ganham com isso. Um trabalhador que trabalhe em condições melhores, saudáveis, né, com segurança, ele será um trabalhador que renderá mais. Então, isso todos ganham. Não é uma coisa que só se está pensando no trabalhador, muito ao contrário, se está pensando no todo. Garante-se a segurança, garante-se a saúde do trabalhador e, em consequência disso, ele será um trabalhador que renderá muito mais. Então, essas são situações em que o nosso cotidiano nos leva a todos os dias, praticamente de sessão, nós estarmos condenando empresas por acidentes de trabalho, infelizmente é muito comum. Há hoje todo um projeto de trabalho com uma comissão permanente aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que cuida só dessas questões de acidente de trabalho, né? Essas doenças ocupacionais também é uma coisa lamentável, mas se verifica ainda muito, né? São doenças que se originam do exercício daquelas atividades, né? Ou através da sua repetição, ou através da falta de cuidado, não se faz uma ginástica para que prepare o trabalhador para aquelas funções, normalmente envolve carregamento de peso ou repetição imoderada, ou mesmo fixação em telas de computadores. Enfim, as situações são as mais diversas possíveis, mas a Justiça do Trabalho está absolutamente atenta a isso, e nós temos
é uma jurisprudência bem pacífica no sentido de impor essas condenações aos empregadores que não concorrem com estes benefícios, repito, para todos. Todos são absolutamente vencedores nessa questão. E, ministro, ainda existe divergência entre os valores a serem pagos de indenização? O TST está caminhando para se fixar um limite? Quando eu pensei a primeira vez em escrever esse livro, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente isso. Eu tinha uma preocupação num acidente de trabalho, por exemplo, na perda de um dedo, uma parte de um dedo, por exemplo. Nós tínhamos condenação num tribunal nosso do Norte, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, condenava em R$5.000 a perda desta parte deste dedo. Nós íamos para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, este mesmo dedo, nas mesmas circunstâncias de fato, máquinas muito semelhantes e tal, ficava R$50.000. São valores aleatórios apenas para exemplificar o caso. E nós chegávamos num tribunal, por exemplo, de Minas Gerais, já no Centro-Sul, o Tribunal da 3ª Região condenava este mesmo fato em R$20.000. O que nós fizemos foi exatamente reunir essas decisões de todos os tribunais regionais do trabalho, né? Ver valores que eram valores médios dessas condenações e trazê-los para o Tribunal Superior do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, bom, aí sim, em última instância, é a última palavra, nós definirmos o que seria razoável e proporcional dentro de um ambiente de absoluto subjetivismo, né? Como é que a gente vai poder condenar alguém por um acidente de trabalho e perder um dedo? Enquanto, quer dizer, nenhum de nós né? A doutrina, inclusive, e composta por doutrinadores de peso, né? Estudiosos, eles acham que não deve ser compensado este fato, indenizado este fato, exatamente pelo seu subjetivismo. Eu já acho, sou da corrente de que ele deve ser indenizado, deve ser compensado, mas ao prudente arbítrio do juiz, que vai analisar as circunstâncias em que o caso ocorreu, guardadas, tem uma série de fatores, né, os fatos que ensejaram o acidente, e aí depois passa-se a estudar para a empresa, se a empresa é reiterada em cometer aqueles atos ilícitos, o tamanho da empresa, o porte, enfim, tem uma série de requisitos que devem ser considerados na fixação dos valores. Agora, o tribunal já começa, sem partir para um tabelamento, já começa a praticar, em casos semelhantes, valores também já considerados nessa média nacional para questões bastante semelhantes. Mas não há uma tabela propriamente, mas já há um encaminhamento para esses valores médios. E com relação ao dano moral coletivo, o que precisa estar presente na situação para que seja reconhecido o dano? Dano moral coletivo é o dano que extrapola a figura do trabalhador e atingindo a toda a sociedade. Essa é a compreensão, vamos dizer assim, mais fácil do que seria um dano moral coletivo. Ele extrapola a figura do trabalhador eventualmente envolvido, né? Passa para uma coletividade de trabalhadores e, eventualmente, atinge-se a coletividade como um todo, aonde está inserido aquela empresa ou aquele estabelecimento. Também é questão bastante comum hoje, principalmente nas ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, que, em situações que ensejam este reconhecimento, por exemplo, uma cobrança de horas extraordinárias, assim, exageradas num determinado estabelecimento, aquilo ali pode não só gerar a indenização dessas horas extraordinárias trabalhadas, né, consideradas muito além do que a lei autoriza ao trabalhador, ao empregador exigir do seu trabalhador, mas aquilo ali pode gerar um dano coletivo em função, por exemplo, da
dos produtos que sairão daquele estabelecimento, comprometendo, por exemplo, a saúde, se for um estabelecimento que cuide de produtos alimentares e tal. Aquilo ali pode ensejar um risco que atinja a sociedade como um todo. Então, essa é mais ou menos a compreensão do que seria esse dano moral coletivo. Tá certo, ministro. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Sigo sempre à disposição.